Vamos abrir em Gálatas. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Jesus destruiu o império da morte que pesava sobre o homem. O império que tinha um domínio a levá-lo a praticar tais coisas, como essas obras da carne que nós vimos. Jesus tinha e veio unicamente para destruir a escravidão e deixar o homem livre. Como eram escravos os homens? Impedidos de ir a Deus. Impedidos de falar e ouvir a voz de Deus. Escravo é aquele que faz tudo que o Senhor determina, não da sua vontade. E o homem é escravo do pecado. O homem é escravo que o leva à morte, a um domínio sobre a humanidade que impede de amar uns aos outros, que impede de adorar a Deus, que impede de ter um tempo a sós com Deus, que leva o homem a praticar tais obras, como nós vimos, inimizades, porfias, dissensões, facções, guerra. A guerra entra nos próprios lares. A guerra vem para destruir, roubar tudo o que temos. Mas
Quando nós abrimos o coração e aceitamos a Jesus. O que é aceitar Jesus? Muitas vezes nós dizemos assim: você quer receber Jesus? Quero. Receber Jesus, aceitar Jesus, não é dizer quero. É abrir o coração para que o Espírito de Deus possa trazer a liberdade conquistada por Cristo na cruz. O sangue derramado pagou um preço alto. Pagou um preço porque éramos dominados pelas obras do maligno e das trevas. Mas esse preço, por Jesus, trouxe a liberdade. Foi através do sangue que nós recebemos do Espírito. E o Espírito Santo veio fazer morada em nosso coração. O Espírito Santo veio habitar em nós para nos fazer crescer. Como crianças nós nascemos. Mas não é só isso que Deus requer de nós. Como Ele diz na palavra, para a liberdade que Ele nos libertou. Agora, depois de libertos, não vos coloqueis em jugo desigual. Não retorneis à escravidão, algo que te domina. Aquele que tem algo que o domina, que o faz fazer segundo a sua vontade, ele é escravo. Mas a boa nova que eu quero te dizer, que Cristo já trouxe a liberdade por tudo aquilo que você tem passado e por tudo aquilo que você não consegue vencer. Cristo trouxe. Olhai para mim, diz o Senhor. Olha para Jesus. Creia na palavra. Permanecei firmes. Para que nós, depois de libertos, nós fomos livres. A primeira libertação que Ele fez em nós é a liberdade de ouvir a Deus e falar com Deus. De outra forma, não existe essa liberdade. Existem religiosos. Existem aqueles que vão à igreja, são religiosos, mas que passam a semana sem oração, que não andam mais segundo essa palavra porque não podem ouvir. Mas aquele que uma vez liberto, ele está livre. E todo momento, qualquer momento que você buscar a Cristo, Ele te ouve. O mais miserável dos homens que recorrer a Jesus será liberto pelo sangue dele e receberá o do Espírito Santo. Foi para isso que Cristo nos libertou. Fomos chamados a uma liberdade. Mas essa liberdade, ela vem acompanhada pelo sangue do Cordeiro. E através do Espírito Santo, nós não podemos usar dessa liberdade. Ela nos corrige, ela nos prende, nos leva através do amor. O que é o amor? Jesus veio trazer uma nova geração. Ele formou na terra um exército de pessoas que se dispõe a viver segundo essa palavra. E esse exército forma um corpo nele. Ligados, todos os membros ligados pelas juntas. Junta é o que dá movimento. A junta é o amor. O amor do Espírito Santo plantado em nosso coração nos leva a amadurecer, nos leva a crescer. Lá em 1 João, quando ele diz, filhinhos, ele está falando com aquele que nasceu de novo. Filhinhos, sois fortes e têm vencido o maligno. Jovens, e ele usa pais. Ele significa, há um tempo de crescimento em nossa vida. Quando nós alcançamos a maturidade, então vem sobre nós a alegria. Alegria permanente no nosso coração. É a maturidade espiritual de compreendermos, de amadurecermos, formando um só corpo
em amor, em unidade. Uma igreja infantil, criança, tem guerrinhas, porque são crianças na fé. Não é assim que a criança faz? É meu, não, é meu, não é? Cheio de eu. Mas à medida que o Espírito de Deus vai nos levando à maturidade, nós deixamos de dar lugar à carne, passamos a suportar a fraqueza do outro, amamos uns aos outros, porque ele diz, para isso, ele nos chamou. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Passamos a amar o próximo e a não se importar com a fraqueza, porque somos formados num só corpo em amor, membros diferentes, tudo diferente, ligado no amor. Somos diferentes, glória a Deus por isso. Porque senão não seríamos um corpo. Mas o amor que nos une, que nos liga, nos leva para uma só direção, para um só objetivo: construir e edificar o reino de Deus sobre a terra. A uns, ele deu o dom. A outros, ele deu outro dom. O que é importante é exercermos, edificarmos, caminharmos, construindo o dom que Deus depositou em nosso coração, através do amor. Sem amor não há vida. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor constrói em nós uma fortaleza que nada nos importa as ofensas. O amor constrói um coração capaz de amar até mesmo seus próprios inimigos. Deus nos chamou à liberdade, mas a um crescimento que é edificado através do conhecimento da palavra. Os que são de Cristo crucificaram a carne. À medida que você cresce no conhecimento, na graça, no amor, nós crucificamos o nosso eu. Nós deixamos de fazer a nossa vontade para viver e fazer a vontade de Deus, que é edificar os corações, fortalecer as vidas para que permaneçam nele, libertar os cativos e oprimidos. Então nós não olhamos mais para nós. É assim que ele nos quer. Deixe de olhar para você, jovem. Comece a olhar o mundo que ainda não tem intimidade com Deus. Para isso Deus te chamou, para viver o amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo alcança. O amor, ele edifica, constrói o reino de Deus. Um corpo aonde não há juntas é um corpo que não tem movimento. Um corpo, um braço paralisado que não tem juntas, significa, se você conhecer toda a Bíblia, se você der todos os seus bens, mas se você não tiver amor, nada serei e nada terei. O amor é plantado em nós e é derramado em nós pelo Espírito Santo. Ninguém tem maior amor do que esse, que dá a vida, que deu a vida por nós. É em Jesus. Jesus é a palavra. Ser guiado por essa palavra. Nós enchemos o nosso coração para transbordar de amor. De duas maneiras. Meditando, deixando o Espírito revelar o segredo, falar ao nosso coração e adorando.
quando você começa a crescer, então, você não tem mais a necessidade de falar, de ordenar. Senhor, faz isso, faz aquilo, meu filho, meu marido, meu não sei o quê. Não. Você passa a confiar, espera nele e adora ele. Essa é a diferença. Não é necessariamente falar na presença de Deus, mas necessariamente é contemplar a glória dele que cai em nós e nos enche de amor através do Espírito Santo. Isso é que nos edifica. Nos edifica quando nós aceitamos a vontade de Deus. Amados, toda a lei se resume em um só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não se ressente do mal. Ele não leva um agravo a mais do que foi. Ele não deixa crescer no coração. O amor perdoa. O amor compreende. O amor aquieta e ora, espera e tudo alcança. Diz a Bíblia, quando eu era menino, falava como menino. Depois que eu cresci, amadureci, então comecei a falar de outra forma. Falar de outra forma. Quando nós fechamos a palavra de Deus na nossa família, meu pai, minha mãe, meu filho, meu marido, meu dinheiro, meu serviço, meu isso, glória a Deus por isso. Ele está surgindo como um botão a desabrochar. Está surgindo ali uma nova criatura que aprendeu a se entregar e a depender de Deus. Menino. Mas à medida que você vai se aproximando do Senhor, Ele vai nos aperfeiçoando o amor no nosso coração. E nos fazendo enxergar como Jesus enxergou o mundo. Éramos inimigos de Deus. E Ele nos amou primeiro. E nos atraiu. Fomos atraídos por Ele. Temos mérito nenhum de vir a Deus. Nós viemos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Fomos amados por Deus. Mas à medida que nós nos aproximamos de Deus, Ele nos leva a alcançar a maturidade, os segredos do reino. Ele nos leva a ter compaixão, a suportar uns aos outros, a não se ferir com palavras, lembrando que Jesus foi esbofeteado, crucificado, coroado de espinhos e não abriu a boca. Mas Ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E isso nós alcançamos somente quando entramos na presença de Deus. Fomos chamados por Deus a viver sobre a terra, debaixo dessa graça favorável a nós. E é na oração, e é entregando, que nós deixamos de ouvir a carne, suportamos as dores, as ofensas e crescemos no espírito. Porque a carne e o espírito são opostos um com o outro. A sua carne grita, a nossa carne grita, quer vingança. Não vou mais lá, me contrariou, não é bem por aí, eu não gosto, eu gosto. Diz o Senhor que nós não temos que gostar de nada, nós temos que amar. E crer que a vontade dEle é o melhor para a nossa vida. A vontade de Deus é o melhor que podemos viver sobre a terra. Confiar nessa palavra que Ele diz.
Então, quando você vai crescendo, a carne não tem mais força na nossa vida. E o espírito cresce à medida que o teu eu vai diminuindo e Cristo passa a ser tudo em nós. Eu estou dizendo a palavra de Deus. E o Espírito Santo está sondando o teu coração, está limpando a tua vida e está te trazendo maturidade espiritual. É para isso que fomos chamados. E depois de sermos jovens, ele chama pais. Não é assim, 1 João? Não vou ler. Mas ele diz pais. Diz assim a palavra de Deus. 1 João. Filhinhos, agora permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Falando com os filhos. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Aí ele diz, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Amém, jovens? A palavra de Deus, ele está falando dos jovens, jovens espirituais. Aqueles que saíram da fase de criança, de brigar por qualquer coisa, de querer prevalecer sua vontade, sabe? É bem diferente os pequenos do Denis. Mas eu quero. Mas filho, você não está na idade. Mas eu quero pregar. Filho, mas você tem um critério para subir. Não, eu quero. Sempre assim. Quero cantar. São crianças. E Deus ama. E como ama. E como é bom que sejam assim. Como é bom que sejam assim. Mas haverá o tempo que seremos pais. Aí nós passamos a compreender e a dar valor nos nossos pais. Não é assim? Espirituais. Deus quer levar toda essa igreja a alcançar a maturidade, ser pais espirituais. A ganharem vidas e cuidar das vidas. E amá-las e a compreendê-las. Mas há um tempo de maturidade que se aproxima dia após dia. Há um tempo que Deus nos ensina o verdadeiro evangelho. Depende do amor, depende da entrega, depende da liberdade. Somos livres. Agora não podemos mais voltar ao jugo da escravidão, satisfazendo a nossa carne. Não, porque o Espírito domina sobre o nosso corpo. Então nós passamos a amar uns aos outros. Então você vai lá buscar aquele pais, o desejo de ser pai, vai inundando o coração daquele que amadurece. E ele já não pensa mais nele. Diferente. Ele já começa a pensar naquele que vem. Aí começa a orar. Começa a imaginar, vou ter um grupo familiar, que é o chamado que nós temos, formação de grupos familiares. O que seria o grupo familiar? Uma reunião de pessoas novas para conhecer o verdadeiro amor de Jesus. Aonde aquele que se reúne tem amor de sobra para compreender, amar, orar, interceder e lutar a favor daquela vida até que ele possa nascer dentro dele o Espírito de Deus e fazer dele nova criatura. Amém? Esse é o nosso chamado. Amarmos uns aos outros, como ele nos amou. Jesus saiu da sua realeza. Jesus deixou tudo por amor de nós, para que toda a humanidade
retornasse a Deus. Como nós retornamos? Pelo Espírito Santo. E no dia que daqui partirmos, teremos a herança que Ele nos prometeu, a vida eterna. Para isso Ele nos chamou. E a palavra diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Como andar no Espírito? Se você não tem um tempo para meditar, ouvir o que Ele tem para te dizer. Diga assim, ter um tempo na presença de Deus faz toda a diferença. Eu preciso, cada dia mais, ter esse tempo para ouvir do Espírito. E cada dia que você se encontra na presença de Deus, cada dia que você se aproximemos junto ao trono da graça. Aproximemo-nos junto ao trono da graça, do favor de Deus a nós. Quando nós nos aproximamos com o desejo de que Ele faça em nós segundo a tua vontade, e com o desejo de submeter toda a carne, toda a tua vontade, para fazer a vontade de Deus, então aí nós crescemos. Porque aí o Espírito nos conduz em triunfo e podemos ser guiados por Ele. Nessa noite, eu quero orar com você. Porque aqueles que foram paralisados, não tem pessoas adultas que continuam tendo as mesmas atitudes de criança? Que continuam mimadas? Tem. No reino espiritual também. Há pessoas que paralisaram e deixaram de crescer, porque chegou numa posição que não buscam mais da maneira com que buscava. Há muito para Deus agir na tua vida. Há muito para você conhecer os segredos do reino de Deus. E nessa noite o Espírito Santo vai te trazer um novo tempo no teu coração. O Espírito Santo vai te fazer reaviver o dom de Deus que está em ti.